Olá, meditando na parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, 1 em diante, eu me deparei com uma situação de que nunca eu fui fazer a seguinte pergunta: por que as nécias não levaram azeite de reserva? A passagem diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Em primeiro lugar, é importante a gente explicar que naquela época não existia energia elétrica, por óbvio. E as lâmpadas eram recipientes com um pouco de azeite e um pavio. E aí então acendia-se o pavio que estava embebido naquele azeite, e então ele pegava fogo e aí dava a claridade, e de modo que então o fogo ia consumindo aos poucos aquele azeite, né? E é óbvio que aquela lâmpada ela tinha um tempo de vida útil dependendo do tamanho do recipiente e também da quantidade de azeite que havia dentro dela. As virgens prudentes, elas levaram, além da lâmpada, elas levaram também, a palavra fala, uma vasilha contendo mais azeite, para que elas pudessem ir repondo esse azeite na medida que eles iam acabando. E aí foi pensando nisso que então me veio a seguinte resposta para aquela pergunta: por que as nécias não levaram azeite em reserva? E a resposta que me veio foi justamente essa: é que elas não pensavam que o noivo fosse demorar. Elas todas elas saíram ao encontro do noivo, né? Mas elas não sabiam exatamente quando esse noivo ia chegar. As prudentes pensaram na possibilidade de que realmente o noivo pudesse demorar, e então elas levaram azeite em reserva, porque elas, se tivesse que passar a noite inteira, 12 horas, por exemplo, no escuro, esperando o noivo chegar, então elas iam precisar ter azeite de reserva para ir repondo, porque senão a lâmpada ia se apagar. As nécias, ao contrário, elas acredito que elas tinham certeza que encontrariam o noivo logo, e por isso não levaram azeite numa outra vasilha em reserva para poder ir repondo, porque elas pensavam que ele ia chegar logo, a qualquer momento. Infelizmente, hoje existem teorias predominantes no mundo evangélico de que a igreja não vai passar pela grande tribulação e de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Isso é um grande engano, né? Muitos não estão preparados para passarem por dificuldades, por tribulações, não estão preparados para terem que esperar além do que eles imaginam, né? Creem que Jesus virá a qualquer momento. E assim, então, não é preciso ter azeite de reserva para encontrar o noivo. Em outras palavras, esses queridos irmãos não estão preparados para passarem pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Jesus disse assim que nós somos a luz do mundo, e é a presença do Senhor em nós que nos leva a brilhar, que leva a nossa luz a brilhar diante dos homens. É o estar cheios do Espírito Santo que nos leva a termos uma vida no Senhor, dirigida por Ele e para Ele.
Então, levar azeite nas vasilhas é pensar que poderemos ter que passar por muitas dificuldades enquanto esperamos pelo nosso amado Jesus. É estarmos preparados para as tribulações, para as aflições que sobrevirão a este mundo. Quando estivermos passando por muitas aflições, o que não deixará a nossa lâmpada apagar será justamente o azeite em abundância. O que não deixará a nossa fé se esfriar será a presença abundante do Senhor em nós. Então é a vida de Cristo em nós, e nós em Cristo, que nos manterá firmes na bendita esperança de que Ele, o Senhor, virá nos buscar. Jesus, Ele declarou que teremos aflições aqui neste mundo, mas Ele disse: eu venci o mundo. Aleluia, essa é a nossa esperança. E a parábola dita por Jesus a respeito dessas 10 virgens, Ele menciona tardando o noivo. Tardando o noivo. Essa é uma indicação muito clara de que devemos estar preparados para esperar um pouco mais. Essa semana, conversando com o Mário Fagundes, ele me disse assim: Gil, sabe qual é a tradução para a palavra perseverar em Mateus 24:13? Falei: não, qual é? Ele falou assim: a palavra grega upomeno, que significa ficar, não fugir, preservar sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente maus tratos. Essa é a tradução, essa é o significado dessa palavra upomeno, que é uma palavra grega para a qual nós traduzimos então como sendo perseverar. Então a palavra lá do Senhor em Mateus 24:13 fala assim: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, na verdade, a gente deve traduzir essa frase de Jesus como sendo assim: aquele que permanecer sob desgraças e provações, aquele que aguentar bravamente e calmamente maus tratos até o fim, esse será salvo. Então, é o azeite que nos mantém na luz. A falta do azeite nos leva às trevas. Será nossa intimidade com o Senhor, nossa confiança inabalável nele, nossa esperança firmada no amado, que nos fará passar por todas as provas que ainda virão e no fim permanecermos em pé para encontrar o nosso Senhor. A grande maioria dos irmãos evangélicos são pré-tribulacionistas e creem que a igreja não passará pela tribulação que está por vir. Eles acreditam mesmo que a igreja não pode passar por tribulação, por sofrimento. Isso é uma ideia equivocada da igreja, principalmente da igreja aqui do Ocidente, da igreja das Américas. Esquecem que desde o primeiro século a igreja sempre cresceu em meio a muitas lutas e perseguições. Esquecem que hoje, neste momento, muitos irmãos estão morrendo nos países muçulmanos por causa da fé deles em Cristo Jesus. No ano passado, mais de 200 milhões de cristãos foram vítimas de graves perseguições em seus países, segundo as informações da Organização Internacional Portas Abertas. Por motivos ligados à fé, no ano passado, foram mortas 4.305 pessoas. E outras 3.150 foram presas, condenadas e detidas sem processo algum. Também foram atacadas mais de 1.800 igrejas, ou templos, ou edifícios cristãos. A nação mais intransigente no plano religioso hoje é a Coreia do Norte.
e onde se estima que ainda estejam presos nos campos de trabalho entre 50 a 70 mil cristãos. São 11 países, segundo essa organização Portas Abertas, onde há extrema perseguição de cristãos. Além da Coreia do Norte, tem Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã, Índia e a Síria. Totalizando, são 35 países asiáticos e 15 africanos onde se tem perseguição de cristãos. Ora, esses irmãos já estão sofrendo e continuarão a sofrer até que o Senhor venha buscá-los. Por que a Igreja das Américas não pode passar pela grande tribulação? Em que somos melhores que esses mártires da Ásia e da África? Em Filipenses 1:29, Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Sofrer por Cristo é um privilégio, uma alegria, e não um sacrifício ou uma tristeza. Jesus vai demorar um pouquinho mais, não será muito, mas iremos passar por provas que nunca nós tivemos. Imagine só, primeiro, passaremos por uma grande angústia no mundo. Jesus mencionou que o princípio das dores seria marcado por nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, epidemias em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Isso está em Lucas 21, versículo 10 e 11. E ele acrescenta: sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, versículo 25 a 26. Além dessas terríveis coisas que o mundo todo passará, a igreja ainda será perseguida, odiada por todas as nações, e muitos vão morrer. Então, pense comigo, serão 7 anos de sofrimento. No início não será tão intenso como no fim. Será como as dores de parto, que a cada momento se intensifica ainda mais. A perseguição da igreja começará na metade da semana. Isso quer dizer que talvez teremos que estar fugindo por 3 anos e meio. Já pensou que iremos ficar sem a nossa caminha macia, sem os entretenimentos que hoje existem, principalmente sem celular, sem a comidinha gostosa que temos, sem remédios, sem muitas roupas, sapatos e talvez até sem casa e sem abrigo, né? Tudo isso durará não apenas 3 meses, mas 3 anos e meio. E a palavra que deve estar bem firmada no nosso coração é perseverar. A palavra perseverança será uma demonstração de fé diária e constante. Não vai adiantar passar 2 anos e depois desistir. É preciso aguentar até o fim. É preciso guardar o azeite até o fim para encontrarmos o nosso amado noivo. Mas nós temos um alento muito grande. Jesus disse assim: eis que estou convosco, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estaremos sozinhos. O Senhor estará nos sustentando. Ele já fez isso lá no passado. Mais de 1 milhão de pessoas atravessando o deserto, sem comida e sem água. Mas o Senhor mandou maná do céu e água da rocha. Esse é o nosso Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas é preciso levar azeite de reserva, porque ele vai demorar um pouquinho mais. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.